Estão vendo a tela? Sim. Até, aparentemente está cortado o slide, mas a borda superior. Deus, como faço para resolver? Tá dando para ver, eventualmente vai cortar o título aí. Acho que talvez na configuração do slide, né? Se eu tentar colocar minha apresentação. Peraí. Compartilha de novo, Tamara, vê se não aparece melhor agora. Tô fazendo isso. Cortando. Tá sim. Vai mais um para frente para a gente ver se compromete muito. tá ótimo, tá dando para ver. Acho que dá para ver. Tá um pouquinho da Tá borda. dando para ver? Sim. Então não consigo. Eu tô tentando entrar aqui pelo celular para ver como tá aparecendo. Mas eu acho que dá para apresentar. Tá um pouco Sim. cortado em cima, mas eu acho que dá para acompanhar. É a tela. Entendi. Tá. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Nossa reunião científica hoje vai ser sobre neutropenia febril. E, para começar, eu acho que é uma mensagem importante e talvez a principal da aula, que é ressaltar que a neutropenia febril é uma emergência oncológica extremamente importante e com uma taxa de mortalidade bastante elevada e que a gente precisa saber reconhecer e tanto os pacientes quanto a equipe multidisciplinar precisa ter muita noção do que é e de quais as abordagens que esse paciente precisa seguir, né, de manejo para para uma resposta favorável, né? E aí, por definição, todas as referências, não existe assim um guideline específico que define, que traga todas as recomendações para o manejo da neutropenia febril. O que a gente tem é uma mistura de orientações, e aí eu baseei essa aula no UpToDate, na sociedade europeia, sociedade americana, que traz um pouquinho. Então, a literatura de definição de febre é internacional. E eles definem a febre como uma temperatura oral ou timpânica maior que 38,3, ou um paciente que persiste com temperatura maior que 38 por mais de 1 hora. Na verdade, durante 1 hora, né? E aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade, semiologicamente, a temperatura axilar seria menor 0,3 ou 0,5 graus, e aí a gente coloca a nossa febre como a partir de 37,8. O paciente neutropênico seria um paciente com a contagem de neutrófilos total menor que 500, ou um paciente que tem uma contagem, um paciente que tem um alto risco, então, um paciente que fez uma quimioterapia com um potencial risco de fazer neutropenia, e esse paciente faz febre, tem uma contagem de neutrófilos ainda ali em torno de 1.000, menor que 1.000, mas você tem uma perspectiva de que essa contagem caia, né, que você tem uma queda nas próximas 48 horas abaixo de 500, esse paciente vai entrar na mesma orientação de manejo do neutropênico febril. E é essencial que o paciente tenha noção da importância da neutropenia. Então, um paciente que está em acompanhamento oncológico, fazendo quimioterapia, principalmente neoplasias hematológicas, ele precisa ser bem orientado pela equipe assistente de que, caso ele evolua com febre, ele precisa procurar o pronto-socorro imediatamente. E a equipe de saúde precisa ter noção que esse paciente precisa ser priorizado e tem que ser atendido, idealmente, passar pela triagem imediata e ser visto pelo médico nos primeiros 15 minutos da chegada dele na emergência.
Então, a neutropenia febril está para oncologia, assim como o infarto está para cardiologia, né? A gente tem que encarar da mesma forma que a gente encara o protocolo sepse, um infarto com supra. É a mesma relevância. E aí, de importância, né? Por que essa importância dos neutrófilos? Porque os neutrófilos são a célula com maior quantidade, né, numérica de todos os glóbulos brancos, e aí ele tem uma ação para controle de infecção direta, né, no agente, no micro-organismo, quanto uma ação indireta, mediando ali fatores inflamatórios. E quando a gente está num processo quimioterápico, porque a gente aqui está falando principalmente de uma doença relacionada a um processo de quimioterapia, que é o principal, de maior mortalidade, o quimioterápico, né, tem uma citotoxicidade importante para destruir células, e não só as células neoplásicas, como células que têm um potencial de proliferação elevado. E os neutrófilos têm essa taxa de reprodução elevada, mas eles têm uma meia-vida curta também, de 6 a 8 horas. Então, quando você tem, o paciente tem exposição a uma droga citotóxica, ele vai ter uma redução dramática da contagem total de neutrófilos e também uma inibição na maturação desses neutrófilos lá na medula, né? Então, você vai ter, além de destruição ali imediata, também redução na produção, na utilização e na função desses neutrófilos. A queda dos neutrófilos, a contagem dele está diretamente relacionada ao percentual de infecção que você vai ter. Então, ali, quando você tem os neutrófilos em torno de 1.000, você ainda tem uma taxa de infecções em torno de 5%. Isso aumenta exponencialmente, principalmente quando você tem uma queda abaixo de 500 e uma queda abaixo de 100. E a resposta do indivíduo à infecção é diferente também, né? Então, um indivíduo que tem ali uma taxa normal vai responder de uma forma, vai ter resposta inflamatória, vai ter sintomas inflamatórios infecciosos de uma forma mais intensa do que o paciente. O paciente neutropênico vai responder de forma menor e mais demorada. E aí, quando a gente fala de risco dos pacientes desenvolver neutropenia, você tem que considerar o tempo, quanto tempo que esse paciente vai levar para chegar nessa faixa de maior risco da neutropenia e a duração disso também. Então, o processo infeccioso, o risco desse paciente desenvolver infecção está diretamente relacionado com o nadir da quimioterapia, que é a faixa que esse paciente vai chegar na menor taxa de neutrófilos, né? E aí, a duração, o tipo de droga e o tipo de neoplasia que esse paciente tem interfere no tempo que ele vai durar ali naquela neutropenia e no tempo que ele vai demorar para se recuperar. Geralmente, a faixa de maior risco é a partir nos primeiros 7 dias, né? Geralmente ali do 7º, na primeira, segunda semana é a faixa de maior risco. E quando esse paciente demora de se recuperar dessa neutropenia, as taxas de infecção aumentam. Que é exatamente isso aqui. Quanto mais tempo ele passa nesse processo neutropênico, maiores as infecções e as complicações e também a mortalidade. E por quê? Como é que ocorre isso, né? Não é só a gente imaginar assim, um paciente neutropênico tem uma imunidade reduzida e aí ele está mais suscetível à infecção, mas você tem uma relação direta, além de alteração na resposta imune, você tem também, pensando a quimioterapia como uma coisa que vai agir ali naquelas células de elevada proliferação. E aí, além da célula neoplásica, ela vai agredir as células da medula, que estão se proliferando, então esses pacientes geralmente são pacientes que fazem citopenia mesmo, e você tem uma agressão importante na mucosa do trato gastrointestinal, que é a chamada mucosite, né? Esses pacientes fazem uma agressão mesmo na célula do trato gastrointestinal e você tem um rompimento da barreira de proteção da mucosa. Então, a principal germe, isso aqui faz a gente entender qual é o direcionamento para o tratamento desse paciente também, é que são germes patógenos que estão ali no trato gastrointestinal desse paciente, e a partir do rompimento dessa barreira, você tem um risco elevado de translocação bacteriana e de bacteremia por conta de germes gram-negativos. Então, isso que está ocorrendo na cavidade oral do paciente, que aqui é um exemplo de mucosite, está ocorrendo em todo o trato gastrointestinal, da boca ao ânus.
Os pacientes que têm mais risco de desenvolver neutropenia são os pacientes com neoplasia hematológica. A incidência é muito maior, até pela própria quimioterapia que esses pacientes vão ser submetidos. É uma causa importante de mortalidade nesses pacientes. E a infecção mais frequente é a bacteremia, principalmente por germes gram-negativos. Isso vem mudando, né? Essa epidemiologia vem mudando ao longo do tempo, mas assim, o tipo de germe, mas a bacteremia é a infecção mais frequente mesmo. E em 85 a 90% das vezes, a infecção vai ser bacteriana. E aí, entra uma ideia assim, pode ser que esse paciente neutropênico, febril, esteja fazendo um processo infeccioso por um germe que não é bacteriano, mas eu não tenho dados, ferramentas suficientes para me dar segurança de que aquilo não é infecção bacteriana e eu posso não usar antibiótico. Então, o princípio básico da neutropenia vai ser, você vai usar antibiótico e esse antibiótico vai ser iniciado precocemente. E a gente tem um conceito importante também, é de você estratificar o risco entre um paciente de baixo risco de complicações e de infecções graves e um paciente com alto risco. Basicamente, o paciente neutropênico febril é um paciente que você pensa que você vai internar ele. Mas pode ser que em algumas situações que ele está mais estável, você pode até pensar em não internar. Então, você poderia pensar em fazer um protocolo de tratamento ambulatorial, e aí alguns scores servem para nos ajudar nesse sentido. O mais famoso é o MASC, né, que ele faz uma pontuação, a maior pontuação é 26, e quanto maior a pontuação desse paciente, melhor para ele, melhor é o paciente, né, menos risco de infecção grave esse paciente tem. Isso aqui é muito mais útil para o paciente que está no pronto-socorro, né, ou até no consultório mesmo, do que para a gente que está na UTI, mas é interessante a gente saber, e a aula aqui está para todos, né? Todo mundo está vendo, mas é interessante a gente saber para a gente ter noção também daquele paciente que tem um risco maior de infecção mais grave. Então, o nível de sintomas que esse paciente tem em relação à sua doença de base, né? Se ausentes, discretos ou moderados, hipotensão relacionada ao processo, se o paciente tem DPOC, porque você considera que esse paciente talvez seja colonizado, né, por algum outro germe mais resistente, se a neoplasia, se é um tumor sólido ou uma neoplasia hematológica, e se o paciente já tem histórico de fungemia prévia, desidratação, se o paciente veio de casa ou ele estava internado, desenvolveu a neutropenia estando internado, e a idade desse paciente. E aí, a partir daqui, você vai definir se ele tem um baixo risco ou um alto risco, certo? Em relação à apresentação desse paciente, é um paciente que talvez a febre seja o único sinal. Pode ser que seja o único sinal ele ter um episódio febril. Ele não apresente calafrios, ele não tenha caducidade geral, ele não faça taquicardia ou taquipnea importantes. Mas é um paciente que pode mudar muito rápido. Então, às vezes, é um paciente que vai chegar bem, que está tranquilo, você olha para ele, tá com a cara boa, mas ele vai deteriorar muito rápido. Então, ele pode chegar ali com um episódio febril apenas e evoluir com choque em instantes. Então, esse paciente é um paciente de risco e que você tem que focar bastante. Então, a investigação inicial, basicamente, seria o que o paciente chega, né? E aí ele tem um histórico, ó. Tem histórico de quimioterapia nas últimas 6 semanas. Esse paciente tem que chegar, vai ser priorizado, ser visto em 15 minutos. E teve febre, né? Quimio e teve febre. E quando esse paciente chegar, que ele está lá, ele está sendo atendido, idealmente, ele precisa já estar exames estarem sendo feitos já. Então, a investigação, a gente precisa coletar bem a história, mas a gente precisa iniciar todas as medidas de tratamento desse paciente enquanto a gente está coletando a história. Então, ele vai chegar, vai ser visto, ser triado, iniciar já como se fosse um paciente de protocolo sepse, né? Então, chamar o laboratório, coletar exame, coletar culturas pertinentes e iniciar antibiótico. E aí, depois, você vai fazer a investigação da história toda desse paciente. Então, entender, né? Para a gente poder triar esse paciente como paciente de alto risco ou de baixo risco. Entender qual é o tipo de câncer que ele tem, há quanto tempo esse paciente está tratando o câncer. Se esse paciente já tem histórico de episódios de neutropenia em outras situações, né? Em outros ciclos de químio. Se esse paciente usou antibiótico recentemente, né? Se ele tem
tem histórico, às vezes pode ser um paciente que tem histórico de infecção grave ou de outro episódio de neutropenia relacionado a outro ciclo de quimioterapia, isso vai ser importante. Buscar se esse paciente tem dados de culturas recentes, né, antibiograma, se ele é colonizado por algum germe já mais resistente, e sinais e sintomas do paciente, né? Se ele tem queixa urinária, queixa gastrointestinal, que muitas vezes não vai ter. E aí você vai ter um exame físico extremamente minucioso para buscar insistentemente o foco. Principalmente, tentar descartar que esse paciente também tem um foco fechado, que seria um risco maior para infecção mais grave, né? Mas, assim, vai ser exame do corpo inteiro. E talvez você precise fazer exames de imagem de mais de uma área também para você investigar esse foco, né? Então, examinar bem, olhar a cavidade oral, talvez pedir até uma avaliação da equipe de odontologia para olhar melhor a cavidade oral. Pode ser que ele tenha algum foco ali odontogênico de infecção. Esses pacientes fazem mucosite, podem fazer infecção importante na região oral, examinar a pele muito bem, abdômen, fazer avaliação, talvez precisar até de imagem de seios da face, que é um outro foco de infecção. E só uma coisa que esse paciente que a gente não pode fazer é toque retal, porque ele tem uma lesão de mucosa, ele tem perda de barreira, e o paciente neutropênico, se você fizer toque retal, ele tem um risco alto de translocação bacteriana, tá? E aí, de exames iniciais, é fazer investigação, né, exames laboratoriais, função renal, função hepática, exames de perfil infeccioso e culturas. Se o paciente tem alguma lesão de pele, coletar ali suave e cultura daquela lesão. E se o paciente tiver catéter, né, pode ser um catéter, um paciente que está internado, que tem um acesso central, um paciente que dialisa, ou um paciente que tem um portocate, e aí você vai observar a região, se tem sinais de infecção, e que mesmo que não tenha, você vai coletar. Então, se tiver catéter, você vai coletar uma amostra de cada via do catéter, e você vai coletar uma amostra periférica. Se não tiver catéter, 2 amostras periféricas, tá? E demais exames de acordo com a sua ideia ali inicial de foco. Esses pacientes, assim, 80% dos pacientes vão ter cultura negativa. E de infecção documentada, 10 a 20%. Então, assim, infecção de pneumonia, né, infecção respiratória alta, infecção de pele, que a gente consegue mesmo documentar. Muitos pacientes a gente não vai conseguir definir muito bem. E um percentual de 10 a 25% desses pacientes vão ter uma bacteremia. Essa bacteremia pode estar relacionada ao catéter ou à translocação bacteriana. E aí, existem algumas sociedades, assim, relacionadas à infectologia e principalmente à notificação de infecção relacionada ao catéter, né, nesses pacientes neutropênicos. Então, eles definiram até um perfil de fluxograma que é para definir, assim, se aquela infecção de corrente sanguínea do paciente foi relacionada ao catéter ou relacionada a uma translocação bacteriana, que isso pode ficar difícil de você saber. Mas aí, no paciente neutropênico, quando a infecção de corrente sanguínea está relacionada a um germe gram-negativo, geralmente eles consideram como translocação bacteriana e não infecção relacionada ao catéter. E dos germes que a gente tem como principal são as bactérias, né? 70 a 90% dos casos são infecções bacterianas e a gente não tem substrato suficiente para dizer que a gente não vai usar antibiótico para esse paciente. Todos os pacientes vão receber antibiótico. E o principal são as bactérias gram-negativas por conta dessa translocação. Com o tempo, isso vem mudando um pouco esse perfil de patógenos dos pacientes, porque vem tendo aumentando a profilaxia dos pacientes que estão fazendo quimioterapia, químio com alto risco de fazer neutropenia. Alguns pacientes recebem profilaxia de infecção com quinolonas. E aí, com isso, começou a ter uma mudança e aparecer mais germes gram-positivos relacionados às infecções. Mas ainda, o que predomina é gram-negativo, que é até o que a gente vai focar com o tratamento. Então, por que essa importância de iniciar o antibiótico, né? Foi iniciado, assim, tem já esse raciocínio de você iniciar na primeira hora, e aí teve uma coorte prospectiva, que foi de um grupo brasileiro, do Rio Grande do Sul, e eles publicaram em 2014 essa coorte que eles avaliaram, eles não tinham, assim, não conseguiam definir bem, sabia, assim, preciso tratar logo,
mas qual a evidência que eu tenho de que qual é o tempo ideal, né, de tratamento para eu poder recomendar? Então, eles avaliaram os pacientes que receberam antibiótico em 30 minutos e os pacientes que receberam antibiótico de 30 a 60 minutos. E eles tiveram diferença de mortalidade de 3% no grupo que recebeu em 30 minutos e de 18% no grupo que recebeu antibióticos de 30 a 60 minutos. E eles observaram nesse trabalho que a cada hora de atraso no início do antibiótico, esses pacientes tiveram um incremento de 18% na mortalidade. E aí vem a importância do paciente ser triado rápido, visto rápido, iniciado antibiótico rápido. O foco, então, basicamente, a escolha do antibiótico vai ser pensando, de uma forma geral, que você vai cobrir aqueles germes gram-negativos ali. Então, basicamente, você vai escolher um beta-lactâmico com adição antipseudomonas. Os dois antibióticos principais recomendados é o Tazocin e a Cefepime. E aí, entre os dois, o que seria mais interessante? Tem já uma meta-análise que analisou e eles observaram que não teve inferioridade de você tratar com Tazocin ou com o Cefepime. Mas alguns estudos, principalmente tem um grupo brasileiro da Unifesp, que eles vêm avaliando que talvez um paciente que tem ali uma neoplasia hematológica, que você vai preparar ele para um transplante alogênico, esse paciente pode ter um benefício de você não mudar tanto a microbiota dele, e aí eles preferem, né, e recomendam evitar o Tazocin, porque o Tazocin teria esse perfil mais de fazer essa mudança, e preferenciar a Cefepime. Então, de uma forma geral, não que seja uma indicação clara, porque o que se tem de evidência é que não tem diferença, eles colocam como não inferioridade Tazocin e Cefepime, mas eles dão uma preferência a usar o Cefepime por conta dessa mudança de microbiota relacionada ao Tazocin. Mas sempre considerar a suscetibilidade aos patógenos ali da instituição e do perfil daquele paciente. Então, assim, se é um paciente... Isso a gente está falando de um paciente recente, começou a quimioterapia, não tem nenhuma evidência de infecção anterior. Se é um paciente que já tem histórico, é um paciente que está internado há muito tempo, um paciente que você sabe que já é colonizado, um paciente que já usou profilaxia, ou você tem evidência de cultura recente de algum germe mais resistente recentemente, aí o raciocínio vai ser outro. Mas, de uma forma geral, de manejo inicial, é esse. E aí a dose, a do Tazocin de 4,5 de 6 em 6 horas, e do Cefepime de 2 gramas de... Não vai. Vamos seguir. Você tem o que amanhã? O microfone aberto aí. 8 horas. Eu vou sair de manhã. Eu reservo o táxi. Não. Eu vou pra lá. Tem algum microfone tá aberto? Pronto. E aí você pensa assim, qual é o perfil, qual é o paciente que eu vou associar a vancomicina, né? A gente está pensando principalmente no paciente que você suspeita que esse paciente tenha uma infecção por um gram positivo resistente. Então, é mais quando você tem uma suspeita forte de infecção relacionada a catéteres, de infecção de pele e partes moles, paciente que tem uma mucosite severa, que você já tem evidência de colonização por um Staphylococcus aureus resistente, ou uma cultura positiva, ou naquele paciente que evolui com sinais de instabilidade hemodinâmica importante, que aí você vai mudar o espectro de tratamento de uma forma geral para esse paciente. E aí, aquela ideia lá do MASC retorna aqui quando a gente pensa assim, fiz a minha avaliação inicial, porque para todos, independente se eu considerar que esse paciente tem um MASC alto, que ele tem um baixo risco de infecção grave, a primeira dose do antibiótico desse paciente vai ser venoso e vai ser em observação hospitalar, e esse paciente vai ficar em observação por pelo menos 4 horas, que é mais ou menos o tempo que ele recebe o antibiótico, faz exames, você reavalia. Mas você tem a possibilidade de pensar, talvez, de mandar esse paciente para casa, né? E nesse raciocínio inicial, o que a gente vai pensar? Porque o fluxograma que eles trazem é o seguinte. Primeira coisa é que eles colocam como o julgamento clínico. Então, você está lá como plantonista, avalia, chegou o seu João, e aí você acha que, assim, apesar dele ter, às vezes ele tem uma neoplasia de um tumor sólido, não é um tumor hematológico, então já tem um risco menor, fez químio, fez um episódio de febril, mas ele está bem, alerta, orientado, né, sem outros sinais de piora, de instabilidade hemodinâmica,
e você acha que talvez dê para acompanhar esse paciente em casa. Então, você vai aplicar o MASC para ele, né? Então, primeira coisa, julgamento. Se o seu julgamento clínico é que esse paciente não está legal, ele já vai internar. Porque, na maioria das vezes, a ideia é que esse paciente vai ser internado mesmo. Então, ele tem que provar muito que dá para mandar ele para casa. Então, o MASC, você vai fazer a pontuação, né, com tudo isso, como eu já tinha comentado, e aí um MASC maior que 21 é um paciente de baixo risco que eu posso considerar mandar para casa. A partir do MASC maior que 21, eu vou ainda aplicar um outro, que é o CISN Score. Daí ele traz outros parâmetros de avaliação, né? Se esse paciente, o principal, o primeiro é o ECOG, né? Então, status performance desse paciente, se bom ou ruim. Se esse paciente está fazendo hiperglicemia de estresse relacionado ao estresse, que aí é um dos sinais de piora infecciosa, né? Se esse paciente tem doença cardiovascular crônica, mucosite importante e contagem de monócitos. Aqui, porque o monócito seria uma outra célula importante de defesa, né? E aí, se esse paciente tiver ali um risco baixo, 1 a 2 intermediário, ele tem um risco baixo de complicações, e aí, considerando que esse paciente consegue chegar no hospital em pelo menos 1 hora, que ele é bem orientado e que ele pode ir ao hospital todos os dias para uma reavaliação e que ao menor sinal de piora clínica ele consiga chegar em 1 hora, esse paciente pode ser mandado para casa, e aí nesse caso a gente mandaria ele para casa em uso de quinolona, né, que ele traz como opção de tratamento o cipro com o clavulin ou a levofloxacina, que seriam os dois principais. Se eu considero que esse paciente de cara já é um paciente de alto risco, o meu julgamento clínico é ruim, eu nem preciso aplicar o MASC. Se o meu julgamento é bom, mas eu aplico o MASC, e o MASC é baixo, né, menor que 21, esse paciente vai ser internado e você vai iniciar o tratamento, que aí seriam as duas opções, cifepime ou tazocin. E aí, ok, iniciou o tratamento, coletou culturas, iniciou antibióticos, se o paciente tiver toda a ideia de que é um paciente que está mais estável e não tem outros sinais de piora clínica e hemodinâmica, você vai acompanhar, ele vai internar, vai iniciar antibiótico, você vai observar. Se for um paciente que tem já critérios para você pensar em sepsia, você vai fazer todo o manejo de tratamento, expansão volêmica, drogas vasoativas se necessário, e iniciar o tratamento. E aí você vai acompanhando esse paciente diariamente e vai observar se esse paciente vai persistir com episódio febril ou não, né? Se o paciente persiste, se você começou a tratar e você conseguiu entender qual é o foco de infecção daquele paciente, você vai seguir no seu manejo inicial. Se não, esse paciente tem que ser visto e revisto e foco investigado diariamente. E aí esse paciente está persistindo com febre. Você vai reavaliar. O paciente está estável, não tem novos achados, dá para manter o esquema antibiótico. Se você encontra outros achados no exame físico, ou aparecem outros sinais, ou exames de imagem mostrando uma infecção diferente do foco que talvez você estava pensando inicialmente, ou esse paciente evolui com uma instabilidade hemodinâmica, talvez seja o caso de mudar o esquema de tratamento, né? E da mesma forma que a gente inicia, a gente tem que pensar também em descalonar o tratamento antibiótico. Se você recebe um resultado de cultura, você vai seguir o antibiograma. Se você inicia a vancomicina, não está seguro para iniciar só o tratamento com cifepime, você opta por escalonar esse paciente, inicia vancomicina de forma empírica, e você não confirma que tem uma infecção por germe gram-positivo resistente, e o paciente está controlado, está estável, aumentou os neutrófilos, dá para avaliar, suspender. Ou se o paciente evoluiu com melhora da febre, melhora da neutropenia, sem outros sinais de piora, também talvez pensar em suspender antibiótico, né, a partir de 48 horas. E se é um paciente que persiste com febre, né, e principalmente aqui, é assim, o paciente está lá no tratamento e a partir do terceiro, quarto dia, ele não está melhorando, persistindo com febre, a gente tem que pensar em infecção não usual. E aqui pensar em infecção fúngica ou em foco fechado. E aí, esse paciente você vai ter que escalonar mais e talvez, pensando em foco fechado, investigar mais e tentar cobrir fungo também. Se não estava cobrindo gram-positivo resistente, pensar em cobrir também nesse momento. Principalmente naquele paciente que evolui com instabilidade hemodinâmica, que é um paciente que você precisa rever o esquema de tratamento. Então, quando modificar o esquema inicial, persistência de febre após 72 horas, piora da condição clínica, a depender da cultura, do que você isolou, e aí as outras opções seriam você iniciar antifúngico, e
aqui, em relação aos antivirais, os guidelines, eles não trazem muito uma definição. A ideia é que, assim, pode ser que esse paciente tenha uma infecção viral, e aí vai depender principalmente da clínica ou de você encontrar alguma evidência a mais de que ele possa ter processo infeccioso, mas a maioria dos pacientes, principalmente paciente com neoplasia hematológica, que aí teria um risco maior de ter infecção viral, esses pacientes geralmente já vêm fazendo algum tipo de profilaxia. Em relação às profilaxias, para outro episódio, para outros episódios, né, para o primeiro ou para profilaxia secundária da neutropenia febril, aí já é um tratamento pós, né, que esse paciente vai passar daquela fase crítica, daquela fase de maior risco de piora clínica, mas o que é considerado, né, como profilaxia primária, quando você tem um esquema de quimioterapia de alto risco de neutropenia, você pode considerar iniciar as quinolonas, o principal que ele traz é o levofloxacino, antes desse paciente fazer a neutropenia, geralmente 24 a 48 horas após a quimio, e manter até que esses glóbulos brancos, ou, na verdade, assim, você faz 24 a 48 horas de antibiótico, ou se esse paciente você opta por não usar antibiótico, você pode iniciar o fator estimulador de colônia de granulócitos, que seria o filgastrin, e aí você mantém até os glóbulos maiores que 10 mil. Com profilaxia secundária, né, você vai fazer o quê? Ou esse paciente vai ter uma dose reduzida de quimioterapia, e aí talvez seja prejudicial para esse paciente uma dose reduzida de quimioterapia, ou você vai associar o filgastrin após a quimioterapia, né? 24, 48 horas também, e esse paciente vai usar o filgastrin até manter ali os neutrófilos maiores que 10 mil também. Em relação ao uso não tem o filgastrin, então o terfagastrin. São medicações que têm um valor elevado, têm um custo elevado. O filgastrin é mais barato, e aí é o que mais a gente vê mesmo. Só que eles não conseguiram, os estudos, tem até uma meta-análise que foi publicada pela Cochrane em 2014, que ele não conseguiu mostrar benefício de redução de mortalidade para esses pacientes neutropênicos. O que eles mostraram? Eles mostraram redução de internação hospitalar e de uso de antibiótico. E aí, considerando isso, se tem uma recomendação de que talvez valha a pena para o paciente neutropênico você iniciar o fator estimulador de colônia de granulócitos, mas considerando que você não vai ter melhora de sobrevida. Mas, se o paciente usa menos antibióticos, se ele passa menos tempo no hospital, é um paciente que talvez tenha aí um segmento de qualidade de vida melhor também, né? Ficar atento aos possíveis efeitos colaterais relacionados ao filgastrin, as principais dorócia, febre, esse paciente pode fazer em alguns casos, neutrofilia, e aí um paciente que está mais pancitopênico, ele pode ficar mantendo uma anemia ou uma trombocitopenia, porque você está ali só usando uma estimulação de granulócitos, né? Leucocitose importante, até uma reação leucemóide, então tem que ficar atento, náuseas e vômitos, e pode aumentar enzimas hepáticas, LDH e ácido úrico. Uma outra complicação importante, que aí já é mais rara, mas é um risco e é interessante ficar sabendo, é que um paciente que está em tratamento ali com o uso do filgastrin, que está internado em uso do filgastrin já há mais dias, né, com estimulação importante, e aí esse paciente às vezes evolui com piora da instabilidade hemodinâmica, sinais de choque hemorrágico, esse paciente pode estar evoluindo com ruptura esplênica. É um efeito colateral mais catastrófico e importante relacionado ao uso do filgastrin. Então, de uma forma geral, de resumo, de principais recomendações relacionadas à neutropenia, reconhecer o paciente de risco, coletar uma história criteriosa e fazer uma investigação persistente do possível foco desse paciente, coleta de culturas e de exames focados para a sua suspeita, mas considerando que esse paciente pode ter um foco ali não usual e que você precisa estar atento, que esse paciente precisa ser reavaliado constantemente e considerar que alguns pacientes podem ter um perfil de segurança para tratamento ambulatorial e nesses casos você faria primeiro tratamento venoso, intra-hospitalar e seguia com acompanhamento oral, antibiótico oral e acompanhamento diário. Importante sempre ter
em mente os possíveis sinais de instabilidade ali, de piora clínica desse paciente, porque ele pode piorar muito rápido, e o tempo de antibiótico seria até 48 horas até você resolver o processo de neutropenia ou de febre, né? No paciente que não está melhorando, lembrar de cobrir, fazer investigação complementar e cobrir fungo. As principais fontes para essa aula são os guidelines e o up-to-date. E foi isso. Boa, Tamara, excelente. Vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Pessoal, menina botou a mão. Tamara, Oi. no Tô vendo chat, Danilo perguntou e eu vou pensar no tratamento da neutropenia febril como uma profilaxia de sepse no paciente oncológico? Não seria uma profilaxia de sepse. Você está considerando que esse paciente já é um paciente infectado e é um paciente que, em relação a segmento de sepse, vai ser a mesma coisa. Você tentar buscar sinais de disfunção orgânica. Mas o foco é diferente. É assim, é pensar na importância, assim, é um paciente infectado com risco alto de deterioração clínica de uma forma muito rápida, então eu preciso tratar logo. Mas é um paciente que se você tiver sinais de disfunção orgânica, ele vai seguir normalmente o guideline ou as recomendações ali do protocolo sepse. Muito bem. O que eu coloquei até Estou aqui vendo para aqui ele sua mensagem. Exato. Você mostrou um dado, a gente tem um dado, que muitas vezes a gente extrapola para sepse ou para um possível quadro infeccioso, mas na verdade o dado é para choque séptico. Então, naquele paciente que está chocado, que a cada hora de atraso do antibiótico, a gente tem um aumento de mortalidade do choque séptico de 7%. E você trouxe uma mortalidade, um dado aí na sua apresentação, aí você me corrige a percentagem, se for adequada, é que a cada hora de atraso também no paciente com neutropenia febril, você tem um aumento de mortalidade até maior do que 10%. Então, a gente, como você falou, a gente tem que considerar como um quadro grave, como se fosse o final da cadeia do quadro de sepsis, que é o choque séptico, com a disfunção hemodinâmica. A neutropenia febril, na verdade, ele se encaixa próximo disso aí. E até aquele trabalho de Porto Alegre que você comentou, que o antibiótico, em 20 minutos, ele foi 20, 30 minutos, ele foi até superior naqueles pacientes com 30 a 60 minutos, o que não era nenhuma uma distância, uma diferença muito grande. Sim. Né? Então, neutropenia febril tem que ser encarado realmente assim, né? Como um quadro de mais alta morbidade e mortalidade e que tem que ter uma intervenção extremamente rápida. E não é só prescrever, né? Que é uma coisa que a gente vê muito em paciente com protocolo sepsis, não é só prescrever, é se certificar que o antibiótico foi dado o mais precocemente possível. O raciocínio, e até que eles trazem é assim, foi nessa mesma coorte esse dado de aumento foi de 18% no atraso de cada hora, né? E aí ele traz a recomendação de você fazer em 1 hora, mas idealmente nas primeiras 30 minutos, porque de 30 para 60 tem diferença também. E eles trazem assim, que é assim, o paciente, quando você tem que orientar bem ao paciente, a equipe assistente, né? De que assim, você está fazendo tratamento, você pode ficar neutropênico. Então, se fizer febre, corre para o pronto-socorro. E quando ele chegar lá, que ele falar que ele é um paciente que fez quimio nas últimas 6 semanas, esse paciente, a equipe da triagem lá da frente, tem que estar ciente que você precisa pegar esse paciente, levar lá para dentro e falar para o médico, tem um paciente neutropênico que fez febre que você precisa atender agora. E ele tem que ser visto em 15 minutos, e aí nesses 15 minutos já é o tempo que está pegando o antibiótico para iniciar o antibiótico ali no paciente na poltrona, no primeiro atendimento. Seria
mais ou menos fazer tudo junto ao mesmo tempo, e aí depois você ir olhar, fazer toda a investigação de exame físico e buscar outro foco, né? A fonte da infecção. Mas priorizar mesmo o início do antibiótico. Eu não sei se tem alguém da CCH aí, ou se Tamara também pode responder. Como é que ficaria a questão do isolamento reverso nesses pacientes com neutropenia febril? Acho que, Josi, ela já falou da gente com isso, né? Se eu quiser levantar a mão. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Primeiro, Josi. parabéns pela apresentação. E você bem sucinta, eu não consigo ser tão sucinta assim e falar tudo que você falou. Parabéns. Então, sobre o isolamento reverso, Veiga, aquilo que a gente discutiu, né, que agora é o isolamento protetivo, né, até o nome mudou, e é justamente para o paciente que tem menos de 500 neutrófilos mesmo. Só que é um pouco diferente daquilo que a gente pensava, precaução de contar, não, é mais assim, isolamento de ambiente, até na plaquinha da Anvisa vem bonitinho, assim, de preferência num quarto fechado, máscara cirúrgica, e aí tem umas recomendações em relação à alimentação, de não ter alimentos crus, não ter flor, não ter nada com pó por causa do risco de infecção fúngica. Então, é isso, mas para o paciente com menos de 500 neutrófilos, ele já entra mesmo nesse isolamento protetivo. Acho que respondi, né? E aí eu queria aproveitar para falar, assim, duas coisas bem importantes, Tamara, que você falou e que talvez as pessoas não tenham captado. É aquilo que a gente sempre fala. Ali, quando você colocou, primeiro, uma droga antipseudomonas, né? Depois, a cobertura para gram-positivo, se ele tiver uma mucosite extensa. Depois de 4 dias, ainda com febre, cobrir fungo. E aí, isso cai tudo por terra se o paciente choca. E aí a gente teve aquele exemplo bem clássico aí na UTI cardio, que depois foi para a UTI 2. Neutropênica febril. Então, a gente entrou com a droga antipseudomonas. Mas já usou. Não tem problema. A gente está pensando aqui em translocação bacteriana mesmo por quebra de barreira. A gente não está pensando já em germe MDR, a não ser que seja um paciente colonizado, que a gente tem evidência de colonização. Depois de 24, 48 horas, ele mantém febre, mesmo que ele não tenha mucosite, na prática a gente acaba associando uma droga para cobrir gram-positivo. E mais depois, mais 24, 48 horas, mantendo febre, a gente acaba acrescentando uma droga antifúngica. Claro, e aí ele chocou no meio desse processo. Então, você está autorizado a lançar mão de tudo, e por isso que você teve que pedir cultura no início para tirar, guiado pela cultura, né? E muitas vezes a neutropenia febril é infecção de corrente sanguínea e muitas outras vezes é infecção urinária também. Tem isso. E aí na Anvisa a gente tem uma grande dificuldade pelos critérios da Anvisa para notificar uma infecção de corrente sanguínea no neutropênico febril, porque a gente nunca sabe se é secundária a quebra da barreira, ou se é secundária a um catéter central, ou se é primária relacionada ao catéter central, porque normalmente os pacientes de UTI vão estar com acesso central. Então, é dificultador mesmo, é bem difícil, e a gente procura a mucosite para nos ajudar, até como você falou, o gram negativo, mas às vezes vem fungo, e pode ser também só quebra de barreira, por causa que o fungo também está no trato digestivo, mas aí a gente não tem certeza, então às vezes a gente precisa tirar o catéter, mandar a ponta para a cultura. Essa coleta do sangue do catéter é interessante, porque a gente também veio positiva na do catéter, já direciona. Então, é bem complexo para nós também, um neutropênico febril. É isso. Mas sobre o isolamento, Veiga, é os 500 neutrófilos. Ô, Josi, já que você está na aula e
eu estava revisando infecções relacionadas à assistência. Existem dois termos que em alguma coisa que eu li, que inicialmente até ficou um pouco confuso na minha cabeça, mas aparentemente era para distinguir o que era epidemiológico e o que era assistencial. Existe realmente uma diferença entre infecção associada ao catéter, que parece que é uma coisa muito mais da CCH e epidemiológico, de infecção relacionada ao catéter? Então, André, infecto não morre de tédio, né? E quem faz CCH também. Esses critérios da Anvisa, eles mudam com a constância, assim, eles mudam muito, com muita rapidez. Todo ano a gente fica esperando que eles não atualizem, porque se eles atualizarem, eles mudam uma bobaginha. Então, você é do tempo, certamente, que a gente notificava sepse clínica, não sei se vocês lembram disso, mas tinha infecção de corrente sanguínea, que era com a hemocultura, e tinha sepse clínica. Aí tinha a pneumonia, tinha a infecção urinária e tinha a sepse clínica. Tinha esse critério lá, que a gente notificava, que era o paciente que você sabia que ele tinha uma infecção, mas você não conseguia identificar o foco. Então, só para você ter noção como a coisa muda. Aí depois foi para infecção primária de corrente sanguínea relacionada ao catéter central, infecção primária de corrente sanguínea associada ao catéter central, que era quando era diretamente relacionado ao catéter e quando você não conseguia dizer que era pelo catéter, mas ele usava um catéter. Olha só. Agora, nos critérios de 2023, já não tem mais isso. Infecção primária de corrente sanguínea relacionada ao catéter e tem a infecção infecção de corrente sanguínea secundária a qualquer infecção, entendeu? Inclusive, no neutropênico vem aquela que é associada à quebra de barreira. Então, essa que é associada ao catéter central, nesses de 2023, ela não existe mais. Mas, quando você vai ver, eles não revogaram os critérios que eles atualizaram em 2017. Então, a gente estava discutindo exatamente isso hoje. A gente tem muita dúvida do que associar, porque, assim, para a Anvisa, a gente só manda primária de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Aí eu não preciso ter ponta de catéter, eu não preciso ter hemocultura de coleta de sangue do catéter, eu preciso ter uma hemocultura positiva, o paciente utilizar o catéter central e ele ter sinais de infecção. Essa é a infecção primária relacionada ao catéter central. Saiu a associada. Porém, a gente às vezes encontra o paciente com infecção de corrente sanguínea, ele tem um catéter, às vezes nem é central, às vezes é periférico. E com que não tem relação, não é associado àquele catéter, entendeu? Mas nos critérios de 2023, esse não tem mais. Esse associado não existe mais, entendeu? Não sei se eu respondi, mas é porque a gente também fica nessa dúvida que você teve. Respondeu, deu para a gente entender sua angústia. Na dúvida, a gente vai no livro olhar. Ô Josi, eu estava aqui pensando, assim, esse dado que Tamara colocou aí dessa mortalidade, já a partir de 30 minutos, deixou, assim, bastante... Todo mundo já sabia que neutropenia e FNA era uma situação bem grave, mas, assim, dessa mortalidade tão alta, independente de ter choque ou não, já me chamou a atenção para uma situação aqui. Será que a gente está preparado para atender essa emergência mesmo? Será que não deveria ter um protocolo específico para isso, um protocolo de septo, de infarto? Eu não sei se tem, assim, eu não sei se tem essa ênfase no protocolo de neutropenia febril, da urgência do antibiótico, para o paciente tomar esse antibiótico na primeira meia hora no pronto-socorro ainda. Entendi. E aquela coisa que eu não sei se foi Tamara ou André, ou Veiga que falou, e de fazer o antibiótico em bolos, né? Aí, não ficar esperando fazer em 1 hora. Aqueles antibióticos os beta-lactâmicos, né? Que normalmente a gente faz Isso. Que aí não é para fazer em infusão estendida, é para fazer em bolos.
Eu acho que... E agora que... Não sei se você tem conhecimento de algum protocolo nosso, porque assim, a nossa população, eu até estava brincando que eu ia fazer uma pós-graduação em oncologia intensiva, porque a tendência dos nossos pacientes oncológicos, a população oncológica está aumentando, cada vez mais jovem, cada vez mais sobreviventes, né? Uhum. E acho que a gente, por exemplo, no cirurgia mesmo, a gente tem um volume enorme de pacientes oncológicos, sabe? E a tendência no primavera é aumentar esse E a volume. tendência de primavera é aumentar, né? Com o Unimed. Tem protocolo de neutropenia febril, né, André, para atendimento lá do primavera? Tem, mas é só para indicação de antimicrobiano. Só a indicação, assim, não tem como você falou, a indicação de antimicrobiano a gente tem. Aham. É isso aí, como você falou, gerenciar. A sistemática de atendimento, né? Quer dizer, de o paciente não esperar na fila, se é um paciente oncológico está com febre, não for para a fila, né? Isso, desde a classificação de risco, não temos isso não, mas é uma coisa a pensar, Eu acho que porque... pode se pensar mesmo. Uhum. Beleza. Talvez fosse até uma coisa de analisar, assim, o tempo, né? Porque até nessa corte eles colocam como tempo porta-antibiótico. De analisar, assim, qual é a média, né? Para esse perfil de paciente, o tempo que o paciente chega até o tempo que esse paciente vai receber antibiótico. Uhum. O perfil. É uma coisa mesmo, é uma ideia que surgiu e que eu acho que vale a pena, sim. Desde tudo, gerenciar mesmo, ver se tem dispositivo, ver se já teve episódios anteriores, recentes, né? Está muito colocado aí na apresentação da Tamara. Acho que vale a pena a gente revisitar esse assunto e até conversar com a oncologia e ampliar, né, a discussão com a oncoemato para fazer mesmo um protocolo. Ok, muito bem. Pessoal, alguma dúvida mais? Danilo, você que está propondo um TCC, já aí no cirurgia, né? É um TCC, se salvo engano, é uma sistemática de atendimento às urgências oncológicas aí, né? O cirurgia tem uma urgência oncológica. Assim, por ser um hospital do SUS, é uma UNACOM, né? Que é uma unidade de tratamento de oncologia do SUS. A gente é obrigado, né, a ter uma porta aberta para os pacientes oncológicos que são tratados no serviço. Então, isso foi implementado, eu acho que há uns 2 meses, mais ou menos, e há um volume gigante de atendimento desses pacientes. Tá? Então, eu acho, Danilo, que você já deveria revisar isso e propor aí no seu trabalho, ele colocou aqui no chat que foi de 1º de julho, e propor aí no seu trabalho uma sistemática de atendimento, né, nos módulos de um protocolo de sepsis, um protocolo de torácica para o atendimento da neutropenia febril. Mas acho que ninguém mais tem dúvida. Tem mais alguém com a mão levantada? Deixa eu ver aqui. Não tem mais ninguém com a mão levantada. Ok. Então, foi ótimo. Ótima aula. Parabéns. Parabéns, Samara. Obrigado a todos. Doutor Veiga, quer falar alguma coisa? Não, e só acho que contemplando o que você falou de urgências oncológicas, a gente lá na Y estava comentando exatamente isso, porque a quantidade de paciente oncológico e suas urgências tem aumentado assim de forma gritante. E até brinquei com a Lisana hoje que a gente está justamente no módulo de oncointensivismo, né? A gente tem um paciente com cálcio que eu nunca vi. Lucas, o hemato, chegou e disse que também nunca viu o cálcio que tem um paciente que está lá na Y, com 20,7 de cálcio, sem corrigir pela albumina ainda. Então, assim, a gente precisa realmente, não só Trata como isso. Assim, pois, rapaz, eu estou tentando ver se eu consigo o ácido zolendrônico. E tem na Oncorádio para os pacientes do IPES, e a gente vai conseguir essa liberação para fazer para esse paciente. Mas, assim, é bem complicado, porque urgências oncológicas têm chegado de forma, assim, Mas vejam bem. A gente não estava habituado a isso, né? Eu acho que os pacientes oncológicos agora vão começar a ser, os críticos, pelo menos, vão começar a ser melhor
acompanhados, os clínicos também, porque eu acho que Cássia, Paulo e Sérgio estavam na enfermaria agora, que é praticamente oncologia, né? E, a gente fica só com os oncológicos. então, eu acho que a gente tem que começar a rever algumas coisas, inclusive o protocolo, né, a padronização de fármacos do hospital para essas situações, entendeu? A gente nunca teve porque a gente nunca teve essa população também. Agora que está tendo, a gente precisa mudar a nossa padronização de medicamentos. E precisamos ver isso aí também. Dá para. Eu estava pensando, doutor, eu estava pensando também, porque é tudo muito novo, né? Mas assim, já que tem urgência oncológica, talvez a gente possa fazer até um modelinho lá no Salux, não vai ser Salux por tanto tempo, mas assim, fazer um kit de exames para solicitar de entrada, sabe? Com eletrólitos que a gente não costuma. Por exemplo, cálcio, ninguém pede um cálcio. Esse paciente do cálcio de 15 passou, sei lá, 15 dias internado e ninguém nem nunca pensou em pedir um cálcio. E agora, como os pacientes oncológicos têm outro perfil, talvez seja interessante até a gente tentar se adequar, padronizar algumas coisinhas que são básicas que podem facilitar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, quem está à frente dessa urgência oncológica é Paulo, né? Eu e Paulo. Pelo visto, o Paulo está na frente de um monte de coisa. É verdade. Paulo é o octopus. Tá, então, acho que precisa organizar mesmo. Não tem mais volta isso, né? É uma urgência oncológica, a gente precisa organizar, porque, inclusive, muito em breve vai ter uma UTI oncológica. Não tem como não ter, né? Dessa forma. Ok. E já aproveita o TCC de Danilo, e eu acho que dá para incluir várias coisas oncológicas, já que já é o direcionamento, e dá para, na verdade, padronizar e ajustar alguns fluxos mesmo, porque realmente o fluxo aumentou bastante. Né? Fazer o protocolo Exatamente. de atendimento. Exatamente. Beleza. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Parabéns, Tamara. Obrigada.